Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada. Assim sempre começo, assim continuarei começando os vídeos. E aí, mais um dia, mais uma quinta-feira, mais um vídeo novo no canal. É isso aí. Bom, hoje, depois do vídeo anterior, que eu tive o contato de duas pessoas querendo debater o vídeo anterior de uma maneira assim muito legal, para não falar sensacional. Foi muito bacana mesmo. E será que nesse aqui também vai ter alguém me chamando no privado para falar sobre? Pois é. O vídeo anterior rendeu, inclusive, uma possibilidade de uma palestra sobre o tema. Olha que legal. Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Isso só pode ser referente à comunicação. É o poder da comunicação que faz isso, porque quantos influenciadores têm o poder da comunicação? Tem muito influenciador que não tem o poder da comunicação. E o poder da comunicação é ter seguidores? Não. O que faz você ter seguidores, além do poder da comunicação, é o assunto, o tema. Né? É o seu tempo de aprendizado, de maturidade. No meu caso, eu estou ainda muito novo, né, nesse processo, conhecendo técnicas, conhecendo parte de internet, parte de tecnologia, conhecendo ferramentas, conhecendo gatilhos. Então, eu estou aqui num grande laboratório, né? Como diz meu amigo Casagrande, um relações públicas aí bem forte. Nós estamos sempre num grande laboratório, e aqui é o meu laboratório. Então, melhoria de estúdio, né? Melhoria de cenário, melhoria de equipamento, melhoria de visual, melhoria de conteúdo, melhoria de abordagem, melhoria de posicionamento, de gestos e por aí vai. Diante disso, eu não tive por que não trazer esse tema aqui. O poder da comunicação é a principal ferramenta da humanidade. Não consigo ver de outra maneira. E isso desde sempre. Porque o se comunicar faz com que nós tenhamos possibilidades de conquistarmos aquilo que a gente quer. É através de comunicação que você vai conhecer os seus amigos. É através da comunicação que você começa a ter a sua primeira interação com seus pais. É através da comunicação que você vai entender tudo na escola. É através da comunicação que você vai se relacionar amorosamente. É através da comunicação que você vai se relacionar comercialmente, profissionalmente. É através da comunicação que você vai conhecer outros países, vai fazer amizades lá fora. É através da comunicação que você vende o que você quer, é através da comunicação que você não compra aquilo que você de fato não quer. É através da comunicação que você decide a vida política de um país, é através da comunicação que você tem entretenimentos hoje inimagináveis até. Tem coisas que a gente vai se espantando a cada dia com o tipo de comunicação que é feita, com o tipo de entretenimento que é colocado, apresentado. Enfim, a comunicação, ela é exatamente isso, é a principal ferramenta da humanidade. A comunicação faz com que interesses de fato se tornem desejos, desejos se tornem objetivos e objetivos se tornem realizações ou frustrações, mas é a comunicação. A interação através da comunicação nos traz grandes resultados, nos traz duros problemas, também nos traz ótimos aprendizados, mas a comunicação em si, ela é, ou melhor, a comunicação por si só, ela é aquilo que a gente precisa para poder fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Bom, vamos começar com esse tema então, o poder da comunicação. Eu, desde pequeno, eu tive muita facilidade com comunicação. Sempre gostei muito de holofote, de luz, de câmera. Sempre gostei de, tem uma possibilidade lá de subir e falar no microfone. Deixa comigo.
Sempre gostei de pegar o violão, tocar, cantar para as pessoas desde pequenininho. Eu tinha um primo chamado Danilo, infelizmente falecido. E esse primo, a gente ia na casa dele, lá nas festas, quando eu tinha, sei lá, meus 5, 6 anos. E ele pegava o violão, começava a tocar, e eu cantava lá Chitãozinho e Chororó, cantava lá uns sertanejos da vida. E a família adorava. Né? O tempo foi passando, comecei a participar da igreja católica, então eu adorava lá participar do grupo de jovens, então eu sempre me identificava muito com aqueles que eram líderes de subir, de levantar e fala aqui, blá, 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 e falava. Eu sempre, isso me interessava muito. Eu acredito que essa comunicação que eu tenha, ela tenha partido da minha mãe. Eu acredito nisso. Meu pai era uma pessoa mais calada, mas a minha mãe não. Minha mãe sempre foi uma comerciante, né? Então ela sempre foi uma comerciante nata, ela sempre foi uma pessoa muito habilidosa nas palavras, no sentido de venda, e ver a minha mãe na barraca de doce, salgado e refrigerante, ver a minha mãe nos trens da CBTU vendendo doce, salgado e refrigerante, e viver isso, ir com ela, trabalhar com ela, ajudá-la, né? Peguei parte dos meus pais na feira também. Primeiro, meu irmão ganhou essa herança a ele, né? E sempre vi meu irmão sendo uma pessoa líder no movimento estudantil, no movimento da juventude palotina, dos jovens da igreja. E notava que sempre o meu irmão era muito articulado, né? Olhando hoje, notava. Porque na época, a gente simplesmente repete a ação. É o que eu vejo aqui com os meus filhos, né? Se eu falar uma besteira, vai repetir besteira. Se eu falar uma coisa bacana, vai repetir coisa bacana. Então, eu acredito que eu peguei isso da minha mãe. E do meu irmão também, claro. E ao longo do tempo, da vida, você vai vendo professores, aí você se identifica com o professor de educação física, que, né, a galera toda sentada, o cara em pé falando, é assim, assado, é assim desse jeito, aí aquele professor gente boa, bacana, aquela comunicação super inflamada que a galera adorava, queria aula da pessoa sempre, né? E aí você vai na igreja, aí você vê o padre falar, vê o pastor falar, a gente ia no Kardec também, então você via as pessoas, os guias, né, os mentores ali, as pessoas que estavam conduzindo, né, todo o evento ali, sempre muito articulados, sempre muito desenvoltos, né? E isso foi fazendo com que a minha comunicação ela fosse sendo lapidada diariamente. E aí você vai conhecendo pessoas. Uma pessoa que eu vejo que me ajudou muito, né, indiretamente, foi um cara chamado Flávio Trovão, um amigo nosso aqui da família, muito amado, muito querido. E era uma pessoa também que sempre foi uma referência para mim. Ver o Flávio falar era empolgante demais. Ele detinha uma comunidade nas mãos, era absurdo. Uma juventude palotina, nossa, era muito legal. E aí você vai lá por meio do colégio, o colégio vai te dando oportunidades, então aí você vai, aquela questão de socialização, interação, aí você começa a tocar na fanfarra da escola, aí você começa a jogar bola, aí você é o capitão do time, aí você vai ser, não digo titular, porque eu não fui titular, mas eu fui lá o reserva do time oficial da escola que disputava aí os campeonatos, né, Copa da ANAP, Intercom, que tinha nos colégios da Zona Leste ali, enfim. E aí você vai vendo que pessoas vão te ajudando nessa lapidação. Eis que veio a banda, né? Todo mundo que me conhece mais próximo aí sabe que eu tive banda durante muito tempo. A gente abriu shows aí de bandas famosas, bem legais. Chegamos a tocar na televisão, chegamos a gravar CD. E aí o que acontece, gente? Todas essas experiências vão trazendo habilidades, certo? E aí, não falando do Adriano, agora falando de modo geral, a gente olha quantas pessoas que se comunicavam
antigamente tinha um poder de persuasão sem internet, sem fake news, sem engolir, sabe, engolir sapo, goela abaixo. Elas tinham o poder da comunicação. E como diz aí, né, é uma ferramenta. Então, morreu o Silvio Santos. Eu me lembro do meu pai falar, o dia que o Silvio Santos morrer vai parar o Brasil. O Silvio Santos fez o que fez com a comunicação dele, e um cara, funcionário lá entre aspas, da Globo, né, enfim, conseguiu ter a própria emissora, talvez hoje seja a segunda do país, apesar das dificuldades, mas um cara que conseguiu fazer tudo que fez com o microfone na mão, com conexões, com contatos. Um cara que era muito bom de negócio, muito bom de permuta, muito bom de permuta. Um cara que era muito bom de favor. E o que ele tinha? Comunicação, habilidades de comunicação. Muitas habilidades que nós desenvolvemos hoje, que nós aplicamos hoje, vêm dessas grandes figuras nacionais e internacionais. Imagina um cantor na época da Jovem Guarda. A música ela tinha que ter qualidade, não era seguidores, não era views, era uma música prestada na hora, naqueles grandes concursos que tinha da Record lá. E era a letra, era a composição, era a melodia, pessoas desconhecidas que se tornaram, nossa, super conhecidas praticamente do dia para a noite, de uma semana para outra nesses festivais. E aí o mundo, né, desde que é mundo, ele nos coloca em desafios de comunicação. Imagina, lá antigamente, lá nos primórdios, lá o Homo sapiens, eles se comunicavam, de alguma maneira eles se comunicavam. Essa comunicação evoluiu e nós estamos aqui hoje. Ou seja, a comunicação, ela traz o quê? Ela traz ideias, ela traz conclusões e ela traz soluções. A comunicação traz diálogo, ela traz apresentação. A comunicação inspira para o bem e para o mal. Comunicar é um ponto importante, é assim, né? Eu sempre acho que a responsabilidade é muito mais do comunicador do que de quem está ouvindo. Nos dias de hoje, a gente tem muito essa questão aí do politicamente correto, de não falar asneira, seja de gênero, seja de classe, de cor, credo, enfim. E aí está muito na mão, muito na mão de quem está comunicando conseguir expressar para todos a sua mensagem de uma maneira que você arma um cenário na sua mente das coisas que você politicamente não pode fazer e com as coisas que você politicamente deve fazer. E isso foi se tornando um hábito para a vida. Para a vida. Então, haja visto que muitos linguajares de comunicação que eram usados antigamente, hoje, se forem aplicados, dependendo do lugar, você pode aplicar esse linguajar com uma pessoa na sua mesa, uma pessoa que gosta disso, e você está falando dela, mas se uma pessoa na mesa do lado ouvir você fazendo, você pode arranjar uma grande confusão. A comunicação, ela vende, a comunicação, ela enaltece, a comunicação, ela desvende, a comunicação te coloca no buraco. Da mesma maneira que você consegue subir degraus assim que você nunca imaginou, você também pode ir ladeira abaixo em lugares que você nunca pensou em estar de forma negativa. A comunicação, ela tem um papel religioso, ela tem um papel político, ela tem um papel esportivo, ela tem um papel social. A comunicação, ela é parcial, ela é imparcial, ela é positiva, ela é negativa, ela é construtiva, ela é destrutiva, ela é interessante, ela é desnecessária. A comunicação, ela é tão mutável
para várias situações que o que seria, né, da internet, dessa globalização sem a comunicação? O que seriam dessas grandes igrejas sem os seus pregadores para puxar essa galera toda, através de crenças, através de passagens que uma pessoa nunca leria, mas através de uma pessoa que faz essa interpretação, ou que ela faz essa leitura e passa para quem não lê uma mensagem por vídeo, por áudio. Haja visto aí o rádio. Gente, eu me lembro que quando eu era bem pequenininho, sei lá, uns 4, 5 anos, 4 eu não digo, mas uns 5, 6 anos eu me lembro de algumas coisas, com 5, 6 anos me lembro bem. Em especial o meu pai, que estava invalidado fazia um certo tempo, assim, já das costas dele, minha mãe que acabava indo mais para o trabalho, e o pai fazendo os papel de mãe em casa, com muito orgulho, com muita honra. E ele fazia uma comida, meu Deus, impecável, ímpar, né? Ele cuidava da casa, ele fazia com que eu e meu irmão saíssemos de casa, assim, maravilhosos. E me lembro que o pai escutava um cara chamado Zé Bétio. Para a molecada que talvez aí me veja, o Zé Bétio, ele era um grande radialista. Eu acredito que ele já tenha falecido, com certeza já faleceu. Ele já era um senhor naquela época, eu estou falando dos anos 80, estou falando de 86, 85, 87. É uma pernadinha. E aí, o Zé Bétio, ele tinha uma comunicação com o seu público, que era um público muito simples, era um público muito assim das antigas, dos bons costumes, dos velhos hábitos, dos bons e velhos hábitos, e eram geralmente pessoas mais velhas, né? Então o Zé Bétio, ele era um comunicador, assim como o Silvio Santos, de massa pela Rádio Capital. Era um negócio assim fora do normal, com brincadeiras assim super, talvez hoje seriam vistas como muito ingênuas, e aquilo que era para dar muita risada hoje poderia ser levado até como racismo. Pois é. E preconceito, né? Coisas que não ocorriam naquela época. A comunicação, ela fez desse artista e de tantos outros algo inspirador, algo em que as pessoas de fato acreditavam, tanto que a comunicação, ela fazia você comprar coisas que você só ouvia na rádio, porque aquele apresentador de credibilidade com a sua comunicação falava para você comprar, para você ter, ou que ia lançar, que era para você comprar, para você possuir aquele bem. Carro, diversões, panelas, coisas da época, assim, sabe? Que para nós hoje são coisas talvez até supérfluas, assim, mas para a época eram bens, né? Eu lembro quando fazia uma propaganda, por exemplo, de telefone, um telefone, é que não dá para vocês verem aqui, né? Mas eu tenho um telefone ali em cima, aquele telefone de discadas antiga. E eu me lembro que esse telefone valia muito dinheiro. Você, por exemplo, podia comprar carro. Você fazia negócio com casa. Gente, vocês têm noção disso? Olha o quanto a tecnologia avançou e a comunicação fez com que tudo isso ganhasse valor e perdesse valor. É através da comunicação que tudo aquilo que tinham valores, princípios, nos anos 40, 50, 60, 70, até os 80, tinham bastantes princípios que eram muito respeitados e hoje não mais. A mesma comunicação também destruiu isso. Porque a comunicação ela evolui, só que ela evolui para todos os lados. Ela vai tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E quando nós falamos de uma comunicação do lado negativo, ela é destrutiva. Seja numa rádio, seja uma comunicação por escrita no jornal, numa revista, num programa de TV. E hoje nós temos uma situação extremamente devastadora, que é a comunicação digital, a comunicação da internet. Porque naquela época ainda, quando uma pessoa aparecia na televisão, ela não precisava de muito para ficar conhecida.
Porque era o único meio, então todos que poderiam, que tinham acesso àquilo, todo mundo, e aquilo virava um negócio. Hoje, quantas pessoas que são comunicadores fazem sucesso e você nem sabe que essa pessoa faz sucesso? Antes de você falar de Pablo Marçal, eu já conhecia Pablo Marçal. Um excelente comunicador, um orador fantástico, um mentor absurdo, e eu não suportava ele, eu não gostava dele, eu não conseguia ouvir a voz desse cara. Por muitos outros motivos, eu comecei a ver um outro lado, graças a um vídeo lá, e falei, putz, o errado aqui, o tonto sou eu. Mas independente de Pablo Marçal, mas pensem, eu cheguei a falar do Pablo Marçal para uma pessoa, um familiar. Isso eu estou falando para você no começo do ano. E um amigo muito próximo, um amigo assim vivido, rodadão assim positivamente, assim, um mega empresário. E eu falei, pô, você conhece o Marçal? Ele, não. Engraçado, né? Então olha onde a comunicação leva. Eu, por exemplo, tenho uma amiga aí, a Natália Freitas. A Ná, ela é muito envolvida com a galera aí dos MCs, né? Jogador de futebol, ela tem uma produtora, ela é muito engajada aí com a parte social aí da favela de Heliópolis, Paraisópolis e outras mais. E a Ná, ela falou de um MC X lá, não me lembro, né? Não era X, tá? Estou dando um exemplo, um MC qualquer. E ela falou, não, porque esse cara aqui é muito famoso. Tá? Eu falei, o quê? Gente, eu não sabia quem que era. A hora que eu fui ver, ela me explicando, não, esse cara aqui já faturou não sei quantos milhões por mês. Eu falei, o quê? Então, assim, a comunicação, ela foi trazendo pra gente pessoas nichadas. O que seria isso? Pessoas que são conhecidas apenas para um grupo. Por exemplo, naquela época, a comunicação fazia com que todos os jogadores de futebol de todos os times fossem conhecidos. Por quê? Eram poucos os jogadores que tinham. O cenário profissional era o único que era visto, então você não tinha, por exemplo, uma categoria sub-20 conhecida, você não tinha nada disso. E você tinha sempre aqueles mesmos timinhos lá, sempre era Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Mundialmente era Brasil, Itália, naquela época a Áustria era muito forte, né? A Alemanha, e girava, o Uruguai girava muito em torno disso. Sempre das mesmas peças. Você não tinha muitos líderes. Os líderes que se tinham naquele tempo eram líderes militares, líderes políticos, líderes religiosos, mas era assim, o Papa, Bob Graham lá dos Estados Unidos, um dos maiores pastores de todos os tempos, um cara fantástico, absurdo. Isso eu estou falando ainda, são tempos recentes, eu estou falando disso aí dos anos 60, 50, 1950, 55, 60, 70, 80. Um cara muito conhecido, falando de Papa, né? Falando aí de Chico Xavier, falando aí de Pelé na parte esportiva, Nelson Piquet. Então, assim, Silvio Santos, líderes políticos internacionais muito conhecidos, né? Então você teve lá oh meu Deus, o John Fitzgerald Kennedy, um discurso assim extremamente inflamado, assim, uma coisa fora do normal. Você tinha Martin Luther King, mas apesar de ele defender a classe negra, o mundo conhecia. Você tinha Beatles, todo mundo conhecia, você não tinha mais uma porrada de Beatles. Hoje você tem alguns MCs que são muito conhecidos, mas você tem mais um monte que não são conhecidos e que ganham tanto quanto os conhecidos. Hoje todo mundo conheceu o Pablo Marçal, mas a galera que é do meio, como eu sou desse meio de conteúdo, geração de conteúdo, galera que melhoria, né, qualificação do mindset,
que é você melhorar o que? A parte espiritual, a parte de você com você, você melhorar família, filhos, carreira, grana, negócios, finanças, lazer. A galera que é dessa parte comportamental tem um monte de gente. E continuam pessoas não sabendo quem são essas pessoas que são absurdas. Então, a comunicação, ela nichou também situações. Em que antigamente você tinha pessoas rotuladas e não tinha mais nada, não existiam nem concorrentes. Você tinha, né, meio que numa transição, né, tava os Beatles bem lá atrás, aí já vinha o Rolling Stones com Creedence, vinha meio que puxando, né? Aí você veio lá com Elvis, não sei o que, você tem... Aí veio, depois de um tempo, aí vem o Queen, aí vai começando a ter um pouquinho, mas é um pouquinho. Você tinha ídolos, vou chamar assim, musicais, que eram muito assim, por mais que você não gostasse, ele era mundial, porque era aquilo que tinha, era aquilo que o público americano, que a mídia americana jogava para o resto do mundo. Então era o que tinha. E a mídia brasileira, para aquilo que nós tínhamos aqui, era o quê? Carnaval, samba de modo geral, né? O carnaval, o samba, o futebol. E depois de um tempo nós começamos a ficar conhecidos aí nas corridas também, né? De Fórmula 1 e por aí vai. Então a comunicação, ela criou personagens que estão falecendo agora na sua geração aí. Ela criou humoristas, pessoas que já faziam um certo stand-up, que hoje é, né, normal. Aí, antigamente já se tinha um certo stand-up em várias situações. Não era como é hoje, mas já tinha. Mas a comunicação fez melhorar isso. Antigamente os pilotos só corriam, falavam pura e simplesmente do motor. Hoje os pilotos, eles são midiáticos, eles são marqueteiros, eles são vendedores. Naquela época, o piloto ele queria ganhar pelo potencial e habilidade que ele tinha. Hoje, e ele não carregava nem patrocínios, depois de um tempo que foi começar a aparecer alguma coisa. Então, você analisa hoje o que a comunicação fez como ferramenta mundial. Né? Ela fez com que pilotos se tornassem as próprias vitrines de si mesmos e de patrocinadores. Tanto na fala quanto naquilo que eles colocam, né? Porque eles andam todos estampados com várias marcas que patrocinam e acreditam naquele piloto, no comportamento, no lifestyle, né? No comportamento de vida que ele tem ali, e na condição social e até política que ele ocupa dentro de um país, enfim. Antigamente as camisas não tinham patrocinadores, as coisas foram começando a entrar, eram as placas. A gente nossa, quem não lembra aí, a galera da minha geração aí, um pouquinho mais novo também deve se lembrar. Antigamente você olhava o Morumbi, eles tinham placas, mas tinha tanta placa de produto. Hoje você tem lá um painel de LED que tem 5, 6 marcas e acabou. Aí você tem alguma coisinha atrás do gol, tal. Foi remanejada, a comunicação ela revigorou, ela revitalizou muitas situações ao longo do tempo que eram extremamente poluídas. A comunicação também ela prejudicou, desgraçou a vida de muitas pessoas. Porque antigamente a televisão ela era muito entretenimento, ela não era tanta informação para persuasão. Ela era televisão, ela era comunicação, ela era rádio, ela era mídia, ela era entretenimento. Ponto. Conforme o tempo foi passando, essa comunicação viu que tinha um poder de sedução, um poder de persuasão, um poder de, sim, colocar na cabeça de muitos, através do que ela fazia, a verdade a qual ela podia colocar. Então, algo que não fosse verdade, se a mídia falasse, se tornaria verdade. Isso foi usado muito mundialmente. Então, a comunicação, ela como ferramenta estratégica, ela é maravilhosa e ela é desastrosa. Depende da forma que você irá usá-la. Quando você usa a comunicação para o bem,
Quando você usa a comunicação para a religião, ela é positiva e negativa. Oh, mas como assim, Adriano? Ué, uma coisa é você falar sobre a espiritualidade na qual aquela crença, a outra coisa é você já utilizar isso para, através do tocante da espiritualidade, você vender coisas. Ou seja, a própria igreja, as próprias religiões foram buscar também alternativas na comunicação para elas também permanecerem. E isso foi fazendo uma evolução. Então teve tudo isso com religião, com os times de futebol, com Olimpíadas. Foram entendendo que grandes eventos traziam-se grandes audiências, e nessas grandes audiências, a massa vendo, o consumo seria assustador. Então a comunicação ela foi se tornando e se lapidando uma ferramenta num processo de crescimento muito grande. Eu diria que hoje nós já sabemos que a comunicação vai crescer e cresce cada dia, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a comunicação hoje ela está bem dominada. Antigamente, os estudos para você mexer com a mente humana, para você mexer com percepções, não eram abertos, então poucos tinham acesso. Logo, esses que tinham acesso conseguiam manipular, não sei se eu posso falar assim, persuadir, não sei se eu posso falar assim, controlar, não sei se eu posso falar assim, ou fazer engolir goela abaixo mesmo aquilo que está sendo falado. Essas coisas foram acontecendo de acordo com pequenas situações mundiais, políticas, econômicas, esportivas, tragédias. Então a comunicação ela foi trazendo para a gente vários cases, né, várias possibilidades, vários fatos, que nesses fatos a comunicação ela começava a explodir, sempre nos dando novas possibilidades. Antigamente um jornal informava, hoje um jornal opina, ele informa e opina. E hoje um jornal julga. Hoje um jornal tem lá, você vê, tem o intermediador, o âncora do programa, e tem um determinado momento do jornal que eles abrem um link lá com todas as capitais que eles estão, com aqueles profissionais, e todos vão debater um assunto. Então eles querem mostrar o que, olha, tá vendo o cara de Brasília, ó, no centro da capital do país, ó, esse cara tá falando que aquela coisa não serve. Ó, o cara em São Paulo, olha, o centro financeiro, o pulmão financeiro da América do Sul. Ó, o cara de São Paulo tá falando. Aí pegava uma pessoa muito forte de televisão, ó, o cara, puta, aquele cara também. Então, eles foram entendendo que existia uma máquina, que a comunicação foi tendo peso, e não só o peso de vender, de persuadir, o peso inteligente de dominar o comportamento humano, e a partir disso você conseguir vender aquilo que você precisa. Seja em espécie, seja hoje, nos dias de hoje, virtual, seja para construir algo no futuro, enfim. As novas gerações não terão a menor noção dessa construção, porque eles já pegarão tudo isso que pronto. E num processo, assim, pelo que eu vejo dos dias de hoje, num processo extremamente desastroso, ao mesmo tempo que tem um potencial incrível de geração de resultados, de cifras milionárias. A comunicação, ela hoje, ao mesmo tempo que ela une possibilidades de negócio como nunca pôde acontecer, você consegue fechar, comprar um produto daqui na China. Demora o navio para trazer o produto, se é um produto em espécie, que também isso logo logo vai acabar também, né? Mas a compra, o contato com a empresa da China para você comprar e já está efetuado, você tem um comprovante que você comprou, isso acontece hoje em frações de milésimos de segundo. Você querer conhecer uma pessoa daqui que está num outro lado do mundo, você querer fazer um negócio, comprar uma coisa, querer vender, querer aparecer.
A comunicação, ela é avassaladora para o bem ou para o mal. Simples. A primeira vez que as eleições foram ganhas, de fato, com situações tecnológicas, aí foi na gestão do nosso presidente. Nós tivemos o Bolsonaro. Até então, nós tínhamos uma situação onde quem detinha maior tempo de visibilidade na televisão era quem tinha mais vantagem. Hoje, quem é a televisão? Ela até pode ainda ter um pequeno peso, eu diria um pequeno peso, mas hoje a televisão ela perde disparadamente para a internet. É um Deus que acuda lá. E muita gente da televisão migrou para a internet, ou ainda continua na TV, mas compartilhando aí seu tempo, a sua fama, as suas crenças aí na internet. Surge um empresário em menos de 30 minutos, você ligando o seu computador, fazendo uma comunicação, fazendo um contato, o empresário surge com uma empresa montada, com o site pronto, com logomarca pronta em menos de meio período aí. Você começa a fazer isso às 8 horas da manhã, acredito que até 10 horas no máximo você está com uma empresa aberta na internet, vendendo mundialmente. A comunicação, ela uniu continentes. A comunicação, ela interagiu com diversas culturas. A comunicação prestigiou diversos entretenimentos que regem a nossa vida. A comunicação, ela denegriu o certo, mas ela também ajudou a combater o errado, mas de uma maneira muito... tem uma palavra, não vou me lembrar agora, está na ponta da língua. De uma maneira muito contraditória. Ao mesmo tempo que a comunicação une, ela desune, ela destrói. E o contrário também, ao mesmo tempo que ela destrói, ela pode unir. É para os dois lados. A comunicação hoje que faz com que milhares e milhares de pessoas queiram maratonar séries que não vão levar você absolutamente a nada, e por detrás daquela série, por detrás daquele filme, por detrás daquela trilogia, daquele best-seller, tem uma série de situações de mindset aplicadas justamente para fazer com que você, numa junção de pensamentos que hora você pega no rádio, hora você pega na academia, hora você pega na TV, hora você pega na internet, hora que você pega na internet, na rede social, hora você pega num vídeo, hora você pega no bate-papo entre os amigos, hora você pega numa propaganda do ônibus. Essas coisas vão se complementando. Quando você menos espera, você já está vivendo aquilo e você não se lembra como você entrou naquilo. A comunicação, ela valida. A comunicação, ela também causa uma não validação e ainda uma indigestão por um fato, por uma pessoa, por um produto, por um esporte, por um programa, por um tipo de saúde, por um tipo de comida, por um tipo de país, por um tipo de crença. Todos nós vivemos em uma teia enorme de comunicação. A mãe com a filha que mora longe, o filho que nunca viu o pai e passa a falar com frequência porque conseguiu localizar numa rede social e ali pelo nome foi puxando, foi fazendo conexões e casou e conseguiu falar com o pai que há muitos anos não falava. A comunicação que vende comunicação. A comunicação que vende comunicação. Gente, isso é muito perigoso. A comunicação
que vem de comportamento, a comunicação que vem de comparação, a comunicação que vem de traição, a comunicação que vem de conexão, tem para o bem e para o mal o tempo inteiro, em qualquer lugar do mundo. A comunicação que tem engajamento, a comunicação que tem venda, a comunicação que tem compra, a comunicação que tem apelo, a comunicação que tem ódio, a comunicação que tem mentira, a comunicação que tem farsa, a comunicação que tem sonho, a comunicação inalcançável. Quando nós falamos de comunicação, nós falamos daquilo que acontece o tempo inteiro sem cessar. A comunicação visual, para você poder pegar um metrô, sair de uma estação e para outra, a comunicação de simplesmente você se situar numa região, saber de onde você está, e pela comunicação que você tem visual, uma comunicação que você tem comportamental e uma comunicação herdada pelos os seus antepassados, os seus pais, seus tios, seus avós, primos, amigos, você tem uma comunicação de conseguir chegar em algum lugar e voltar para sua residência, voltar para sua empresa, você ir para um lugar para se divertir com muitos quilômetros e voltar, tem uma comunicação que faz você chegar até lá. E nos dias de hoje, com um clique, você perde essa comunicação, você apenas precisa seguir. Os dias de hoje estão fazendo que a comunicação descomunique. A comunicação hoje ela só precisa ser seguida. Porque basta você ligar o aplicativo para você conseguir sair da sua casa e chegar no lugar que você nunca pensou onde fosse. Onde antigamente a gente pegaria aqueles guias enormes que ficavam em cima do console e você ia juntando página na página. Hoje você faz isso num clicar de dedos. Nossa. E detalhe, com uma comunicação onde você não fala, mas você interage, ouvindo uma voz falar para você onde você tem que entrar, onde você não tem, o quanto você tem que estar de velocidade. Essa mesma comunicação também orienta você que você precisa colocar uma blusa no final do dia porque vai chover, vai fazer frio, que você precisa estar de guarda-chuva, ou que vai falar para você, fique em casa porque vai vir um tufão, virar um furacão como é lá nos Estados Unidos. É a comunicação que salva, como teve no tsunami. A comunicação que emociona, como é na Olimpíada, como são nas Copas do Mundo, quando é no assassinato de pessoas inocentes, quando é com a guerra, quando é nas eleições. E hoje a gente recebe dessa comunicação ordens travestidas de você pode, o seu desejo é válido, basta você querer. Isso usado de uma maneira consumista, ateísta, isso usado de uma maneira capitalista. E eu adoro o capitalismo, adoro consumir. Mas é o capitalismo destrutivo, é a comunicação capitalista destrutiva, é a comunicação que, ao invés de ela comunicar, ela desinforma, ela rompe aquilo que já estava conectado, era questão só de manutenção para si. Mas por quê? Existe uma comunicação própria, para fins próprios, ou de poucos que te favorecem ao seu redor, então você se comunica para essas pessoas, utilizando o seu poder de comunicação, o seu poder de expressão, de carisma, o seu poder de persuasão, e isso vem para você, e você alimenta todo mundo que está embaixo das suas asas, porque você tem uma comunicação que utiliza
pessoas que utilizam momentos, sejam eles esportivos, sejam eles momentos de entretenimento, sejam eles momentos educacionais. Tem a comunicação educacional, a comunicação da escola, hoje muito, muito, muito perigosa. A comunicação das faculdades, né, que a gente vê cada dia uma barbárie a mais, a comunicação de uma religião criticando, menosprezando ou invalidando a outra religião, sendo que a comunicação é a seguinte: se tem alguém que se comunica com você, continue se comunicando com essa pessoa. Essa pessoa trará outra, que trará outra, e você vai começar a ter pessoas que de fato acreditam naquilo que você acredita. Então, a comunicação expansiva, a comunicação para todo mundo, mas que nós sabemos que no fundo não é assim. Tudo está dentro do controle. A ferramenta comunicação, ela foi sendo testada, analisada e aplicada no controle da sociedade, da massa. A ferramenta comunicação, ela uniu povos, ela descobriu curas. A comunicação salvou vidas, mas a comunicação também desuniu povos, não quis dar a cura e desuniu nações. A comunicação, ela fez com que grandes aliados se tornassem grandes concorrentes ou até mesmo inimigos. A comunicação, ela trouxe ao mundo tudo que a gente tem hoje de melhor, mas ela também trouxe tudo que tem de pior. Só que as escolhas de nós, seres humanos, nas gerações existentes, aprendemos a escolher muito mal. Porque para quem não tinha nada nos anos 50, anos 60, anos 70, qualquer coisa nova, diferente e que pareça moderna e que pareça fantasiada de bom, é tudo aceitável, pelo menos no nosso Brasil. E aí a ferramenta de comunicação, que era algo extremamente promissor para uma humanidade, sim, não só o que era, mas o que é. De fato, a comunicação faz com que nós tenhamos uma evolução notória, diária. Antigamente a gente ia perceber isso há meses, e olha lá, né? Geralmente era por ano que você vê uma evolução das coisas. A comunicação, ela traz negociação. A negociação traz conflitos, mas a negociação também traz o quê? Soluções. A negociação, ela traz inovações, novidades. A comunicação exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, gente. Eu tenho 767 seguidores, que eu peguei assim com unhas e dentes. Participei aí de um podcast até agora, participei eu mesmo sendo entrevistado também, participei de programa de televisão, de pequenas entrevistas, muitas palestras. E a comunicação, por mais que você se prepare, se é um público que nunca te viu, você tem que estar sempre preparado e aberto para aquilo que você possa ser muito novo para alguém que tem, ainda jovem, tenha uma mente tão velha. Porque existem muitas pessoas que não evoluíram com a comunicação. Talvez por medo dos pais, talvez por medo da cultura, talvez por medo da religião. Então, quando a gente fala de comunicação, gente, a gente está falando de uma ferramenta absurdamente atômica. A comunicação, ela é para a vida, ela é para a morte, ela é para a venda, ela é para a compra. A comunicação é para comer, é para vestir. A comunicação, ela é
para se viver com o familiar, para se viver com o ente querido. A comunicação é para o casamento, a comunicação é para os filhos. A comunicação está para a condução do planeta. Preste muita atenção. Porque todas as melhorias e inovações que a comunicação trouxe até os dias de hoje, ela também arrastou muitos retrocessos. Ela também trouxe muitas baixas, muitas mortes. Mas, se usada de maneira produtiva, informativa, é uma ferramenta para fazer o mundo fazer chegar. Mas a quem detém o poder mundial aí com entretenimento, saúde, né, automobilístico, gastronômico, a quem detém esses poderes mundiais, a comunicação ela pode ser uma ferramenta completamente desastrosa. E a gente vem acompanhando isso. Gente, como vocês se comunicam? Como você se comunica com o seu corpo? Como você se comunica com o seu jeito de falar, com a sua expressão de rosto? Como você se comunica com as pessoas que estão em volta de você? Qual o nível de comunicação que você tem com o pai, com mãe, com irmãos, com primos, com sobrinhos, com tios, com amigos, com vizinhos, com o pessoal da academia, o pessoal do Pilates, o pessoal daquele curso bacana que você anda fazendo? Como você se comunica? Eu comecei a falar de Silvio Santos e olha a volta que eu dei para chegar aqui. A comunicação, ela não pode, ela deve ser para que todo mundo que escute sempre suba um nível, todos os dias. Comunicar tem um peso enorme. Comunicar é algo fora da casinha. Jesus comunicava como ninguém. Hoje a gente tem aí grandes marcas se comunicando com a gente diariamente. Marcas femininas, marcas de comida, de bebida, de drogas, de esportes, de histórias, né, as novelas, marcas para filmes, marcas para viagens. A comunicação para cada marca, para cada empresa, para cada pessoa, a comunicação ela é com certeza a maior ferramenta de todos os tempos. Ah, o fogo, a roda, bacana. Mas nada disso aconteceria se não ocorresse o que é a comunicação entre uma pessoa inteligente, outra mais inteligente que ela, uma pessoa habilidosa e uma outra menos habilidosa que ela. A comunicação pode te levar do céu ao inferno ou do inferno ao céu no piscar de olhos. O poder da comunicação é a principal ferramenta da humanidade. É isso aí. Eu espero que tenha compartilhado com vocês um momento prazeroso, um momento de consciência, um momento de reavaliação e, por que não, um momento que pode começar a gerar grandes decisões na sua vida. Só não se esqueça que a comunicação ela pode fazer você explodir no mundo, mas ela pode te destruir. Ela pode te destruir de um jeito absurdo. Eu faço votos que a minha comunicação tenha alcançado o seu coração e que essa comunicação com esse coração tenha encontrado uma razão na sua cabeça
para você começar a me seguir mais nas redes sociais, para você começar a ver meu conteúdo e que a minha comunicação tenha uma diferente reação por parte da população, gerando comoção, e eu levando para você informação sem querer ter razão, mas gerando participação para quem sabe você ter solução. Gente, eu não li nada disso, foi saindo, só para avisar, tá? Mas deu uma cadeia de consciência aqui agora tão mágica que esse é o poder da comunicação. Esse é o poder da comunicação. Um beijo grande para você, uma excelente quinta-feira. Espero que tudo que você planejou se realize, que toda a jornada que eu venho trazendo aqui desde março, de fato, esteja sendo construtiva na sua vida. Encaminhe meu vídeo para mais pessoas. Peça para os seus amigos aí me seguirem, me darem um voto de confiança. Eu ainda vou estourar o Brasil por causa de comunicação. Você vai ver. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E ó, de olho na sua comunicação. Valeu, até mais. Ah, já ia me esquecendo. Foco no bem para sempre. Amém. Valeu.